O Senhor, ele se importa com sua vida financeira, sua vida emocional, profissional e todas as áreas da sua vida, inclusive a espiritual. E essa área espiritual é sim muito importante para nós, mas o Senhor não nos deixa de visitar em outras áreas que também são importantes para nós e para Ele também. E eu vou trazer aqui a, a leitura de 2 Reis 4, que vai falar sobre como que o Senhor agiu na vida financeira e também na vida emocional de duas mulheres. Olha só o texto. Certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo do profeta, foi falar com Eliseu. Ela disse o seguinte: meu marido morreu e deixou uma dívida, mas ele temia o Senhor. Não estou lendo aqui de forma literal. Mas agora, o homem que ele estava devendo veio cobrar e pediu para levar os dois filhos dela como escravos, né, como pagamento dessa dívida. E Eliseu pergunta o que ela tem em casa. Ela fala que ela não tem nada, a não ser um jarro de azeite. E aí ele vai e fala com ela para pegar o maior número de vasilhas, né, entre os vizinhos, fechar a porta do quarto com os filhos e aí derramar o azeite sobre essas vasilhas. Então ela fez isso. Quando chegou na última vasilha, né, o filho deu a última vasilha para ela, perguntou se tinha mais, ele falou que não. E aí o azeite parou de correr. Aí ela volta até Eliseu, né, o profeta, e ele fala com ela: você vai vender todos esses jarros aí, essas vasilhas de azeite, vai conseguir o dinheiro suficiente para pagar a dívida que você tem e ainda vai sobrar para você viver um pouco de tempo a mais. Já na outra história, após essa, vai falar de uma mulher que ela, sempre que Eliseu vai até a cidade dela, ela hospeda Eliseu e um dia Eliseu, né, muito grato por isso, pergunta para ela o que ela quer que ele faça por ela. E aí ela fala assim: olha, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo que eu preciso no meio do meu povo. E aí ele pergunta ao Geazi, um amigo dele, né, que ele poderia fazer por aquela mulher. E Geazi fala: olha, ela não tem filho e o marido dela já é mais velho. E aí ele vai, né, o Eliseu, e fala com ela: olha, daqui um ano, nessa mesma data, você terá o seu filho. Depois de um tempo, o filho passa mal, e ele passa muito mal, morre, e Eliseu é usado, né, por Deus para que esse menino ressuscite. Então, a primeira coisa, né, a primeira história que nós vemos aqui é de um Deus que faz milagres na nossa vida financeira. Um Deus que não nos abandona na nossa vida financeira, porque ele sabe que nós precisamos de comer e nós precisamos nos vestir. Mas lá em Mateus 6,33, Deus fala pra gente procurar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas, né, serão acrescentadas a nós. Que a gente não deve se preocupar apenas com o que beber, comer e vestir, que as pessoas do mundo fazem isso. Nós devemos nos preocupar primeiro com as coisas de Deus. Porque Deus, ele vai suprir as nossas necessidades financeiras, porque ele mesmo fala que ele sabe disso. Ele sabe que a gente necessita dessas coisas. Então, não é um Deus que está apenas preocupado com a nossa vida financeira, mas ele também se preocupa com isso. E na segunda história, né, na segunda Reis aí, a gente vê um Deus que também se preocupa com a nossa vida emocional. Muitas mulheres, né, que não têm filhos, elas desejam isso, né, desejam ter um filho. Até porque o Senhor, né, uma ordenança do Senhor é que a gente se multiplicasse. E aí, ela com certeza, né, deve ter tentado. Ela e o marido devem ter tentado muito tempo ter um filho e não conseguiram, né? Até porque aqui na história fala que ele já era velho. Então, o Senhor se preocupou em dar a ela um filho. E mais tarde ainda aconteceu mais um milagre, né, que o menino ressuscitou. E isso foi usado para o próprio bem dessa mulher. Então, veja que o Senhor, ele se preocupa com as duas áreas da nossa vida, ele se preocupa com tudo, né? Porque na verdade é um conjunto. Ele sabe que a gente necessita também dessas coisas, né? E uma outra coisa que eu achei muito interessante desses dois textos é o seguinte: a primeira mulher fala que não tem nada, mas tem uma jarra lá de azeite. Ela não consegue crer que por meio de um apenas jarro de azeite o Senhor poderia fazer um milagre por ela. Porque ela fala: eu não tenho nada, não tenho nada. Deus não consegue fazer nenhum milagre com as coisas que eu tenho, porque eu não tenho nada, eu só tenho um vaso de azeite. Já a outra mulher, né, quando Eliseu pergunta para ela, ela fala: eu tenho tudo.
mas faltava ainda para ela esse filho, né, que veio para completar a vida dela, né, a vida emocional dela. Então você vê que o Senhor, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? Depois trabalhou na vida, na saúde, na verdade, desse menino, né? Dessa mulher que teve a criança. Mas a gente percebe o cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas nunca se esqueça daquilo que eu falei que está lá em Mateus 6,33. Primeiro buscar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não buscar primeiro essas coisas, entendeu? Para depois buscar o reino de Deus. Porque o Senhor, ele sabe das nossas necessidades. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, a gente entrega por completo. E ele cuida por completo da nossa vida também. Para você continuar confiando em Deus, se você, né, em algum momento teve dúvida disso, né? Será que o Senhor vai ouvir minha oração que não seja da área espiritual? Ore e entregue para Ele as áreas da sua vida, né? Que tem algo ainda te incomodando, tem algo ainda em falta, porque o Senhor é fiel. Mas se entregue a Ele, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, leia a palavra, realmente entregue o seu coração para Ele, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas por você. Inclusive, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, para poder trazer aqui. Já tem alguns dias, eu li de novo e eu perguntando ao Senhor, né, o que Ele queria que eu falasse. E eu lembrei aqui, agora, falando com vocês, que as duas áreas que eu entreguei para Deus foi a área financeira e profissional e a área sentimental, né, emocional. Foram as áreas que eu entreguei para o Senhor, né? E aí, a partir daquilo, eu desenvolvi um relacionamento com Ele comigo, entreguei minha vida por completo e o Senhor tem me ajudado em todas as áreas. Então, faça isso. Tenha uma semana abençoada.